Bem-vindos ao Caderno Geográfico. Hoje vamos explorar os conceitos-chave da geografia, que nos ajudam a compreender o mundo que nos rodeia. A geografia é uma ciência que estuda o espaço geográfico e seus elementos constituintes. Ao compreendermos os conceitos de paisagem, lugar, região, espaço natural e geográfico, território e territorialidades, e redes geográficas, seremos capazes de enxergar a dinâmica e as interações que moldam o nosso planeta. Vamos mergulhar nesse universo fascinante. Começaremos estudando o conceito de paisagem. A paisagem é uma manifestação visual do espaço geográfico. Ela é composta por elementos naturais e culturais, tangíveis e intangíveis, que se combinam e interagem entre si. Os elementos naturais incluem características físicas, como relevo, hidrografia, vegetação e clima, enquanto os elementos culturais são criados e modificados pelas atividades humanas, como construções, estradas, agricultura e urbanização. A paisagem não é estática, mas sim um produto em constante transformação. Ela reflete as interações dinâmicas entre a natureza e a sociedade ao longo do tempo. Por exemplo, uma paisagem urbana pode apresentar arranha-céus modernos, enquanto ao fundo pode-se observar uma montanha coberta de vegetação nativa, representando a relação entre o ambiente construído e o ambiente natural. Além dos elementos visíveis, a paisagem também carrega consigo elementos invisíveis, como a cultura, a história e as relações sociais dos lugares. Esses aspectos intangíveis são fundamentais para compreendermos a paisagem em sua totalidade. Podemos pensar nas festividades, na arquitetura característica, nas tradições e nos costumes das pessoas que vivem em determinada região, pois eles contribuem para a construção da identidade da paisagem. A paisagem não se restringe apenas a áreas rurais ou urbanas. Ela está presente em todos os lugares, desde uma praia paradisíaca até uma floresta densa, desde um centro urbano agitado até uma área rural tranquila. Cada paisagem possui características próprias e distintas, refletindo a diversidade geográfica do nosso planeta. A geografia estuda a paisagem de forma ampla e multidimensional. Ela analisa as transformações ocorridas na paisagem ao longo do tempo, investiga os processos naturais e humanos que a moldam, e busca compreender as relações entre os seres humanos e o ambiente em que vivem. Através do estudo da paisagem, podemos compreender as dinâmicas espaciais, identificar os impactos das atividades humanas e refletir sobre práticas mais sustentáveis. Em resumo, a paisagem é uma manifestação visual e dinâmica do espaço geográfico, composta por elementos naturais e culturais. Ela reflete as interações entre a natureza e a sociedade, além de carregar consigo aspectos intangíveis, como a cultura e a história. A geografia nos convida a explorar e compreender as múltiplas paisagens que compõem nosso mundo, permitindo-nos enxergar além do que está diante dos nossos olhos e compreender as complexas relações que moldam nosso planeta. Continuando. Agora veremos o lugar. O lugar é uma porção específica do espaço geográfico que possui características próprias e distintas. Cada lugar é único e carrega consigo uma identidade e uma série de significados atribuídos pelas pessoas que ali vivem. É um espaço vivido, cheio de experiências, memórias e relações sociais. Os lugares são construídos através das interações entre os elementos naturais e culturais que os compõem. Os elementos naturais incluem o clima, o relevo, a vegetação e a hidrografia, enquanto os elementos culturais são formados pelas práticas, costumes, arquitetura, gastronomia e demais manifestações humanas. Essa combinação de características físicas e culturais cria uma identidade específica para cada lugar. O lugar pode ser entendido em diferentes escalas. Pode ser um ambiente doméstico, como a nossa casa, que nos proporciona a sensação de pertencimento e intimidade. Pode ser uma cidade, onde uma série de elementos físicos e culturais se entrelaçam, como os edifícios, praças, ruas, comércios, além das relações sociais e culturais entre os habitantes. Pode ser uma região, onde características geográficas, históricas, econômicas e culturais se unem para definir uma identidade regional específica.
É importante ressaltar que o lugar não é apenas um espaço físico, mas também uma construção simbólica e subjetiva. As pessoas atribuem significados e valores aos lugares com base em suas vivências e experiências. Por exemplo, uma praia pode ser um lugar de lazer e relaxamento para algumas pessoas, enquanto para outras pode ser um local de trabalho ou até mesmo um espaço sagrado. Além disso, os lugares também são palcos de relações sociais, onde as interações entre as pessoas acontecem. São espaços onde se desenvolvem as trocas culturais, onde as identidades se formam e se manifestam. Cada lugar possui sua própria dinâmica social e cultural, que molda as práticas e os modos de vida de seus habitantes. A geografia estuda os lugares em suas múltiplas dimensões. Analisa as características físicas e culturais que os definem, investiga as relações de poder e as desigualdades presentes nos lugares, além de refletir sobre as formas de apropriação e uso do espaço. A compreensão dos lugares é fundamental para entendermos a diversidade e a complexidade do mundo em que vivemos. Seguindo nosso estudo, vemos agora a região. A região é uma área geográfica que compartilha características similares. Essas semelhanças podem ser encontradas tanto nos aspectos físicos, como clima, vegetação e relevo, quanto nos aspectos humanos, como cultura, economia e língua. As regiões são delimitadas por critérios específicos, e sua análise nos permite compreender as dinâmicas internas e as interações com outras áreas. Elas podem ser naturais, como as regiões de clima tropical, ou construídas, como as regiões metropolitanas. Vamos entender um pouco sobre espaço natural e geográfico. O espaço natural é aquele formado por elementos naturais, como rios, montanhas, florestas e animais. Já o espaço geográfico é o espaço transformado pela ação humana, incluindo cidades, estradas, plantações e indústrias. Ambos os espaços estão interligados e em constante interação. A relação entre o espaço natural e o geográfico é essencial para compreendermos as transformações ambientais causadas pela atividade humana e seus impactos na natureza. Veremos agora o território e territorialidades. O território é uma porção delimitada do espaço geográfico que possui um governo, leis e soberania. Ele é resultado da apropriação e controle exercido por um determinado grupo ou país sobre uma área específica. Além disso, o território não é apenas físico, mas também simbólico, envolvendo aspectos culturais, políticos e econômicos. As territorialidades referem-se às práticas e representações que as pessoas desenvolvem em relação ao território, como a identidade, os costumes e as formas de ocupação e uso do espaço. Finalizando o estudo dos conceitos-chaves, agora veremos as redes geográficas. As redes geográficas são conexões e interações estabelecidas entre diferentes lugares, por meio de fluxos de pessoas, mercadorias, informações e ideias. Elas podem ser físicas, como estradas e rios, ou virtuais, como as redes de comunicação. As redes geográficas são responsáveis pela circulação de bens, serviços e conhecimento, e influenciam diretamente a economia, a cultura e as relações sociais. Ao explorarmos os conceitos-chave da geografia, paisagem, lugar, região, espaço natural e geográfico, território e territorialidades, e redes geográficas, somos capazes de compreender a complexidade do mundo em que vivemos. Através desses conceitos, podemos analisar as transformações e interações que ocorrem no espaço, tanto naturais quanto humanas, permitindo-nos refletir sobre o presente e o futuro do nosso planeta. A geografia nos convida a desvendar as paisagens, conhecer os lugares, entender as regiões, mapear os espaços, questionar os territórios e explorar as redes, enriquecendo nossa percepção do mundo e nos capacitando a agir de maneira mais consciente e sustentável. Espero que tenham gostado dessa viagem pelo universo da geografia. Lembre-se de deixar seus comentários e sugestões aqui no Caderno Geográfico. Até a próxima!